Olá a todas e a todas. Na verdade, hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o que a gente identifica como gênero, o que a gente identifica como orientação e o que a gente identifica como identidade. Então, a gente vai trabalhar o aspecto biológico, o que a biologia tem para nos informar sobre isso, para a gente entender de uma forma geral, de uma forma mais efetiva, todo esse saber que é necessário ter hoje, que é saber diferenciar, o que é o sexo biológico diferente de nossa orientação ou identidade, certo, pessoal? Então, eu vou compartilhar com vocês, a gente vai conversando, até porque isso aqui trata, muito da questão da reprodução, principalmente nós humanos, como alguns outros animais também. A gente tem a reprodução sexuada, isto é, a gente tem a formação de gametas. Eu vou me deter mais na espécie humana, mas vamos pensar o seguinte: vou compartilhar com vocês uma imagem aqui e uma apresentação. Como vocês podem ver, tá? O que acontece? Deixa eu voltar aqui. Vocês podem ver o que acontece ali. A gente tem um óvulo, em inúmeros espermatozoides. Só que na espécie humana, quem faz a determinação sexual, no caso no gênero masculino e feminino, é o homem, porque o espermatozoide masculino, o que ele possui, ou ele é X ou ele é Y. O óvulo, que eu marquei aqui em amarelo, ele é sempre X. Então, por exemplo, se aquele óvulo X for fecundado pelo espermatozoide X, a gente sabe, que XX ele vai dar origem, no sexo biológico feminino. Se for um espermatozoide Y, que tiver encontro com esse óvulo X, tu vai dar origem ao sexo biológico masculino, ou macho ou fêmea, que a gente está organizando. Mas isso aí é só para a gente entender. Na espécie humana, a gente tem essa questão da determinação sexual pelo espermatozoide. Vou seguir aqui. Bom, pessoal, aqui é só para vocês entenderem de uma forma geral, tá? O que acontece? A gente tem todo o desenvolvimento humano, dos 9 meses ali, mas durante a gestação, os hormônios sexuais, de uma forma geral, são eles que determinam a formação da genitália, do bebê ali. Então, o que acontece? Mais ou menos ali entre 7ª e 8ª semana, o que acontece? Até antes disso aqui, até a 7ª semana, a gente tem nos primeiros 2 meses, vamos dizer assim, a genitália não está formada, Ele é um órgão híbrido, que pode se transformar tanto num órgão masculino como num órgão feminino, tá? Agora, se o embrião, foi fecundado por um espermatozoide Y, tá? O que acontece? Esse cromossomo, ele manda uma ordem para que a testosterona aqui, tá, seja produzida, a fim que a partir dessa pré-gônada, vamos dizer assim, vai ser o quê? A partir dela vai ser formado o pênis, claro, e os 2 testículos, tá? Isso aí. Agora, se caso não houver nenhum cromossomo Y, e sim, o espermatozoide que fecundou, originou aquela criança ali, for um X, o que acontece? A testosterona não será produzida. Então, a ordem é transformar essa pré-gônada em uma vagina e 2 ovários, Então, só para a gente entender. E pode acontecer, algum erro nessa etapa, e pode gerar indivíduos que pode ter aquela genitália intersexo, digamos, esse é o termo mais correto, que era o antigo, os hermafrodita, mas o intersexo, se acontece algum erro nessa etapa aí. Mas aqui só para esclarecer para vocês, aí com base nisso a gente vai ter a determinação do sexo biológico, masculino ou feminino, macho ou fêmea, tá? A gente tem a representação aqui, do espelho de Vênus e o escudo de Marte, que é o que dá a identificação feminino e masculino, tá?
Seguindo aqui, deixa eu passar. Aqui é o cariotipo, que a gente chama de cariótipo, né? Do indivíduo, da espécie humana. A gente tem aqueles 46 cromossomos, ou 23 pares. Desses 23 pares, 22 são autossômicos, que dão características gerais do corpo e fisiológicas, de uma forma geral, e apenas os dois últimos ali, o parzinho ali, o 23, que vai determinar a questão macho ou fêmea, né? No caso aqui, o número 23. For XY masculino, XX feminino. Pode acontecer, aqui eu vou mostrar para vocês, duas situações, sabe? O primeiro aqui de cima, esse indivíduo, ele vai ter um número total de cromossomos, se vocês contarem ali, né? Ele não tem um par no número 23, né? Onde era para ser um par, só tem um. Então, ele tem um total de 45 cromossomos, né? E a gente tem o cromossomo X ali. Isso aí a gente chama de síndrome de Turner. Tá? O indivíduo tem apenas um cromossomo sexual X, né? A genitália fica ainda que não bem formada, né? Mas fica feminina. Tá? Essa síndrome de Turner. E aqui embaixo, se vocês... Aqui tem 45 cromossomos. Aqui embaixo, se vocês observarem aqui, ó, aonde é para ser uma dupla, né, no parzinho, vocês vão ter um trio, né, eu estou falando dos cromossomos sexuais. Então, aqui a gente tem outra, quando o pessoal fala de trissomia de cromossomos, né, a gente tem uma que está vinculada, só para salientar, é bom a gente estar conversando, no cromossomo 21, que são aquilo que eu falei para vocês, são cromossomos autossômicos, são vinculados, né, a características físicas, de uma forma geral. Quando tem a trissomia do 21 aqui, que a gente tem a síndrome de Down, né? Até a data mundial para se conversar muito sobre essa síndrome de Down é dia 21 de março, né? Que é 21, cromossomo 21, e março, porque ao invés de uma dupla, tu tem um trio. Foi muito bem organizada essa data para se pensar então na questão da síndrome de Down. Agora, voltando à questão sexual aqui. O cromossomos sexuais, no caso aqui, isso aqui a gente chama de síndrome de Klinefelter, né? O indivíduo possui 3 cromossomos sexuais. Ele forma uma genitália masculina, né? Porque ele tem o Y ali, mas ainda com algumas inconformidades, vamos dizer assim. Então, só para mostrar para vocês que pode ter essa diferença entre o número de cromossomos, e quando essa diferença acontece no par que é responsável pela determinação biológica do sexo, a gente tem essas duas síndromes aí, Turner e Klinefelter, né? Voltando aqui, eu quero falar com vocês agora melhor sobre gênero, orientação e identidade, né? O que acontece assim, pessoal? A presença ou ausência da testosterona, né, ou do estrógeno, vamos dizer assim, forma a genitália do feto, né? Então, a formação da genitália determina o que a gente chama de sexo biológico, né? Ali, né, até aquela partir da segunda metade da gestação ali. A formação da genitália e a conformidade cerebral de gênero, né, e orientação sexual são processos separados, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente fala em gênero, né, a gente está falando dessa questão biológica ali, X e Y, né, macho ou fêmea, né? E essa é a formação da genitália, tá? Isso aí determina, né, o sexo ali. Agora, a orientação, né, a gente, vamos dizer assim, existe a orientação homo ou hétero, né? É uma orientação homossexual ou uma orientação heterossexual, diferente até mesmo da identidade, né? Identidade de gênero, né? Que o pessoal, outro né, ele está enquadrado na questão trans ou cis, né? E o que acontece assim, ó, o cisgênero, vamos dizer assim, é o indivíduo que se identifica com seu sexo biológico, né? Então, por exemplo, lá no gênero lá dele lá XY, indivíduo, né, masculino ou macho ali, ele é cisgênero com o momento que ele se identifica como, né, numa orientação hétero, né, e se identifica com esse sexo biológico, diferente do
né, do transgênero, vamos dizer assim, que o que acontece? A pessoa se identifica com um gênero diferente daquele que é do nascimento. Por exemplo, XY foi o sexo ali no nascimento, o gênero de nascimento, né? Mas ela se identifica com um outro sexo ali. Então, isso seria, né, a questão, né, do trans. Então, aqui é só para a gente entender um pouquinho o vocabulário, né, e entender essa questão do que é sexo biológico, diferente da orientação sexual, como eu falei, essa conformidade da formação da genitália e a conformidade cerebral de gênero, e orientação sexual são processos separados, né? Então, só para a gente esclarecer, né, o pessoal pergunta muito em sala de aula, então entender um pouquinho mais